Saúdos, irmãos, com a paz e graça de Nosso Senhor, diretamente da Alemanha. Seguindo nossa meditação no livro de Atos, capítulo 9, versículos 23 a 31, nós pegaremos também alguns trechos das cartas de Paulo para compreendermos o que se passou assim que começou o ministério de Saulo de Tarso, que será conhecido posteriormente como Paulo. Então, nós vemos que entre os versículos 22 e 23 existe um certo lapso de tempo e que Paulo esclarece na sua carta de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 17, quando escreve: "Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco." Então vemos que Paulo, durante esta época, estava pregando o evangelho em Damasco, então se dirige para a região da Arábia, a região da Síria, ao redor de Damasco, e então novamente volta para essa cidade de Damasco. E aí nós vemos o relato que ele coloca em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. E como vemos em Atos, versículos 23 a 25, está escrito de fato: "Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha." E se combinamos esse relato com o que Paulo escreve em Gálatas, no versículos 18 e 19, vemos que passaram-se 3 anos, os muitos dias que Lucas coloca em Atos. Então, 18 e 19, "Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor." E é interessante que, embora ele só tenha encontrado com 2 dos apóstolos, quem foi fundamental para Saulo se encontrar com eles foi Barnabé, que com seu nome significando Filho da Consolação, ele serve como consolador para Paulo, trazendo aquele que foi perseguidor da igreja para o seio dos irmãos, para que fosse assim apresentado à liderança da igreja. E talvez Paulo e Barnabé já se conhecessem anteriormente, e fato é, Barnabé atesta a integridade de Paulo, a veracidade de sua conversão, e assim, depois desse encontro com os 2 dos apóstolos, Saulo sai para a região de Sicília e Síria, onde continua a proclamar o evangelho e enfrentar desafios em seu ministério. A história de Paulo nos ensina sobre a perseverança diante das adversidades e a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias. E ao analisarmos esses relatos em conjunto, somos lembrados da grandeza do chamado de Paulo e da obra significativa de Deus que foi realizada por seu meio. O seu testemunho nos inspirou a seguir em frente, mesmo diante de dificuldades, confiando no poder de Deus para cumprir o seu propósito. Assim, irmãos, que essas histórias nos inspirem a buscar uma comunhão mais profunda com Deus e a proclamar corajosamente o Evangelho, mesmo diante das adversidades. Deus abençoe a todos. Um bom dia.